maquiadora e cabeleireira. Então, vou ver se eu consigo conectar com ela, que agora ela está em Paris, está num hotel em Paris. Vamos ver se eu consigo conectar com ela. O sinal em Paris deve estar ruim. Lucre, deixa eu ver. Pera aí. Tra... Boa noite! Boa noite. Como que tá o clima aí em Paris? Bem quente. Bem quente? Paris, Nossa, Paris de São Paulo. nossa, que delícia. Então vamos começar a bater um papo. Vamos. Como eu havia falado na outra live, acho que estava bem ruim, né? Mas o propósito dessas lives é não ter nenhum roteiro, é tudo muito informal mesmo. Deixa eu pôr um pouquinho mais para trás aqui, senão não aparece o meu rosto. Está muito para baixo. Sem roteiro, um bate-papo, vamos falar Vamos lá. sobre os assuntos. Então vamos começar. Vou começar puxando a ficha. Ah, mas antes eu esqueci de apresentar, de falar para vocês que eu tenho uma assistente, né? Ela fica aqui escondida, ela não gosta de aparecer. A Lucre entrou, mas não deu tempo de eu falar para ela. Alexia, aplausos para a Lucre. Ah, Muito obrigada. então a Alexia, ela é a minha assistente para assuntos aleatórios, né? Então qualquer dúvida que a gente não souber sobre qualquer assunto, a gente pergunta para ela. Quando ela está de bom humor, ela responde. Às vezes ela não quer responder, mas ela está aqui. Então vamos lá, vamos puxar a ficha. Seu nome de batismo, Lucre Rocha. Bom, meu nome de batismo é Lucrécia Rosa da Rocha. Lucrécia. E da onde que vem esse Lucrécia? Segundo minha mãe, é da minha bisavó, mãe do meu avô. Que não é um nome muito comum, né, Lucrécia? Não, não é. É, a única Lucrécia que eu conheço é a que era da Peraí, deixa eu dar Espanha, um né? oi aqui para um seguidor. Oi, Marcelo. Marcelo Maquiador, boa noite. Então, a única Lucrécia que eu conheci até hoje era das histórias, né? A Lucrécia Sim, Borgia, né? sim. Que dizem que ela era como uma viúva negra, né? Matava os maridos. É, mas não é o meu caso. Ah, Ainda não. então vamos lá. Lucrécia Rosa da Rocha, nascida e criada onde? Bom, sou nascida em São Paulo e criada mesmo em São Paulo. Nunca estive em outra Hum, região, sempre morei por aqui, na Zona Leste. na Zona Leste. Muito bem. Isso. Vamos falar um pouquinho, então. É. Vou começar, então, falando um pouquinho sobre a sua carreira. Como que começou a sua carreira? O primeiro passo? Como que você se envolveu, nesse mundo da beleza? Tá? Os primeiros passos. Vamos saber um pouquinho da sua carreira, depois vou fazendo mais umas perguntinhas um pouquinho mais pessoais, assim, algumas opiniões, Certo. mas vamos focar primeiro agora na carreira, como que iniciou sua carreira. Bom, minha carreira iniciou-se no salão, né? Quando eu tinha 19 anos. Eu fiz um curso bancado por uma tia minha muito querida,
que na época eu não tinha condições de fazer um curso superior, né? Minha família não teve condições, eu estava desempregada e ela bancou esse curso de cabeleireira para mim. E eu, como sou muito focada e dedicada em tudo que eu faço, eu me aperfeiçoei. Comecei no salão de beleza, aqui perto de casa mesmo. Fiquei lá por alguns anos e depois eu conheci o meu esposo, Hum, marido, né? hum, Que tinha a mãe que trabalhava já em emissora de TV. E eu fui fazer um teste, não passei de primeira no teste, fiquei como numa lista de espera. E no ano seguinte eu fiz o teste novamente e entrei para a TV. E de lá para cá foi. Estou aí há 14 anos na TV, exercendo a dupla função, né, de cabeleireira e maquiadora. E é isso. Sou muito feliz lá, sou muito feliz com a minha profissão, muito dedicada, levo a sério tudo que eu faço, porque eu acho que independente do que você faça, você tem que fazer bem feito. E eu tô aí, trilhando essa carreira, né? Porque é uma carreira muito importante, se trata de beleza, de autoestima, de mulheres empoderadas, né? Que a gente conhece e lida todos os dias. Então eu tô nessa empreitada aí. Então, agora conta aqui pra gente. Eu sei que tem profissionais que estão assistindo, né? Sim. Mas tem pessoas que são leigas, não sabem como que funciona. Qual a diferença de você trabalhar em um salão, no salão de beleza, né? E na TV? Qual é a diferença? Na prática, o que muda é que em TV nós não fazemos nenhum tipo de processo químico, né? Nós só fazemos penteado e maquiagem. No salão de beleza você costuma fazer corte, química, né? Tratamentos estéticos capilares. E na TV não, na TV é um trabalho mais prático e mais rápido, né? Então, quem sai de salão, que foi o meu caso, e entrou na TV, eu demorei um tempo para pegar o ritmo, porque é um pouco diferente, sim. Mas no trato com as clientes, com as pessoas, é o mesmo. Na... Nesse sentido, assim, não muda, né? É o trato com a beleza da mulher. Então, lá a gente lida com penteado, né? Uma escova mais rápida, uma maquiagem para a TV, que é diferente, né? Por conta dos vídeos, por conta do HD. Então, tem toda uma maquiagem especial que se usa, né? Que tampa bem os poros, a pele tem que estar mais opaca, não pode ter muito brilho, porque senão reflete muito na câmera e na iluminação. E tem que ter um cabelo mais limpo, né? Mais sem frizz, porque na televisão também aparece mais. Então, basicamente, é essa a diferença. Agora, uma curiosidade. Qual foi a primeira pessoa famosa que você maquiou e, tipo assim, você pensou, não acredito que eu estou fazendo essa pessoa, estou maquiando ou penteando essa pessoa. Você se lembra? Olha, na primeira vez que eu fui fazer o teste, que eu fui para uma emissora, eu achei tudo muito diferente, né? Porque eu estava saindo de um lugar periférico e indo para uma região, né? Que é uma região central de São Paulo. Então, só o percurso é uma coisa que já muda ali a sua rotina e que você já fica encantada. Então, isso por si só já mudou a minha concepção de mundo. E ali eu entendi que eu poderia ir além e sair dali da minha zona de conforto, onde eu trabalhava e morava, e me abriu ali uma possibilidade, isso no trajeto. Quando eu cheguei na emissora pela primeira vez, eu me deparei com apresentadores, né, que já trabalhavam ali. E eu lembro que ao entrar, eu fui me cruzando com as pessoas, né? É um misto de sentimentos, né? Porque é uma coisa muito nova, é algo que estava muito fora.
da minha percepção de mundo. Mas o primeiro famoso mesmo que eu me lembre que eu falei, caramba, eu estou num lugar diferenciado e até mesmo privilegiado, foi com o Maurício Manieri, porque na minha adolescência eu era muito fã, no auge da fama dele, fui muito fã. E a primeira vez que ele entrou na sala de maquiagem, que eu não maquiei ele, mas estava ali no mesmo ambiente, participando da conversa, a primeira vez que eu o vi, meu coração disparou, assim, por ele, por ser fã naquele momento, né, que eu era, e por ser uma pessoa que estava ali lado a lado comigo. Então, essa foi a primeira pessoa que eu me lembro que eu estive presente, assim, que me marcou. Tá, já tem perguntinhas, mas eu vou esperar um pouquinho para fazer as perguntas, tá, Tá. pessoal? A gente vai continuar o bate-papo, mas já tem uma Oi, perguntinha. Tati. Então o primeiro foi o Maurício Manieri, mas e aí, depois você foi acostumando, foi ficando uma coisa mais de rotina, tipo, um ator da Globo, um tal que eu assistia, ó, nossa, um grupo de samba que eu escutava, o que eu gosto, uma banda, foi ficando mais rotineiro, ou ainda assim, às vezes vai alguém que você fala, meu Deus, olha quem tá aqui. Então, é lógico que assim, com o passar do tempo, né, dos meses, foi ficando mais rotineiro, mas ainda assim há pessoas que vão que a gente fica assim um pouquinho, né, de alegria, né, de falar, caramba, eu tô vendo essa pessoa, porque a gente acaba que se torna fã de algumas, né? E ainda assim, ainda hoje eu me surpreendo assim com umas visitas ilustres, né? Que aparecem por lá, mas não direto, né? Porque tem o lado profissional, então a gente não Sim, pode, todo mundo que entrar na sala de maquiagem, a gente ficar tietando. É um ou outro, só quando a gente é muito fã mesmo. Mas ainda assim eu me surpreendo e me alegro assim com algumas presenças. Isso ainda hoje acontece e espero que aconteça sempre, né? Porque tem tantas pessoas no mundo tão maravilhosas, artistas, pessoas de canal de YouTube, é, tem várias pessoas. Eu me surpreendo e me alegro. mas o que marcou mais mesmo foi o Ah, Manieri. foi esse Foi início, o foi primeiro. O Foi o Maurício primeiro. Manieri que realmente foi o primeiro impacto assim de artista que eu tive, de artista e que eu era fã, né? Aham. Tá, você achou ele bonitão? Ah, ele era É bonitão, bonito. né? Não sei como tá hoje, que faz tempo que eu não vejo, mas era bonitão, sim. É, agora vamos focar um pouquinho no lado pessoal. A Lucre, pessoa, a Lucre, mulher. Você se imaginava nessa carreira? Então, quando eu era adolescente, eu não tinha, é como eu te disse no início, eu não tinha visão de mundo. Para mim, o máximo que eu conseguiria era ser uma atendente, não sei, ter trabalhos assim mais corriqueiros, né? Que se tem na adolescência, no começo, né? Quando você começa a trabalhar. Antes de ser cabeleireira, eu trabalhei em malharia, eu trabalhei em fábrica de batom, em fábrica de brinco. Então, eu fiz vários bicos, fui babá, fui faxineira. A gente que é da periferia faz de um tudo, né? Então, eu fiz todos esses tipos de serviço. Então, eu não imaginava ir muito além. Quando eu comecei no salão, que até mesmo porque eu já tinha mais maturidade, aí que eu fui vendo novas possibilidades, me aperfeiçoando, fazendo cursos. Então, esse foi basicamente o meu começo, assim, dessa forma. Agora, outra pergunta que eu vou fazer. O seu trabalho fica só na TV ou você também trabalha como maquiadora fora da TV? Eu tenho na TV é um trabalho fixo, né? Lá eu sou registrada, então eu tenho uma carga horária para cumprir semanal. E aos fins de semana, quando folgo na TV,
eu faço freela, né? Eu faço meus freelances. Então, assim, eu faço casamento, eu faço formatura, eu faço festa. Quem me contratar, eu faço cabelo, maquiagem. Geralmente trabalhamos em equipe, né? Porque geralmente são muitas mulheres que fecham um pacote. Então, vamos em vários cabeleireiros, vários maquiadores. E a gente faz esses processos aos finais de semana. E à noite, às vezes, na semana, quando tem, né, alguma pessoa tem algum evento que contrata, eu faço também. Então é bastante trabalho, graças a Deus. A gente trabalha bastante. Agora, eu falei que ia mais pro lado pessoal, mas acabei pegando um pouquinho também da questão da carreira. Agora eu vou pro lado pessoal. Tá, Você, como uma mulher preta, vou falar de preconceito. tá. Vamos falar agora de preconceito. Você sofreu muito preconceito na sua infância, na sua adolescência e até agora como adulta? Conta um pouquinho para a gente sobre isso e como você lida com isso. Tá. Minha infância eu vou ter que resumir, tá? Para que todos entendam. Eu fui criada num bairro onde a maioria eram brancos. Então, lá na minha infância, eu não tinha referência, como a maioria, de tratos com a pele, tratos com o cabelo. Minha família é negra, porém não se falava de preconceito, não se falava. A única coisa que, como fui criada com vó, né? Minha avó pegava no meu pé era com questão de roupa, para eu não andar com shorts muito curto, top. Naquela época não era muito aceitável, né? Hoje em dia eu vejo que as meninas têm a liberdade e graças a Deus por isso. Mas eu não tinha essa liberdade. Então eu andava com camisetão, eu não tinha muita vaidade. Então os preconceitos eu sofria sim, mas ao passo que eu sofria, eu respondia. Então se me gritavam na rua, ah, macaca, me chamavam pelo nome do meu irmão, eu usava o cabelo curto, né? Eu não tinha referência de cuidados. Quando minha mãe podia, ela alisava, passava aquele pente quente. E às vezes numa festinha eu me arrumava, me sentia, sofri preconceitos, mas eu não entendia a profundidade desse preconceito. Então, eu sofri sim, só que na época eu abafava. Eu não tinha muita noção de que aquele preconceito me limitava em certos espaços, entendeu? Ao passo que eu fui crescendo, e fui me comunicando com pessoas adultas, eu fui estudando, eu fui lendo, aí que eu fui percebendo o que era o preconceito e o racismo de fato, né? E aí eu fui entendendo que eu sofri muito preconceito, muito racismo. Mas eu sempre me impus, de uma certa forma. Eu nunca me deixei me limitar. Eu nunca deixei de ir procurar um emprego. Eu nunca deixei de me posicionar. É lógico, isso não quer dizer que eu entrava no lugar e era aceita, mas eu, muito caruda, ia e tentava. Mas preconceitos a gente sofre até hoje e é bom. Isso daí é uma conversa que dá, né, É horas, da né? hora, da hora. Tipo de preconceito, como que é processado isso, em que momentos que a gente ouve, que a gente sofre, né, esse tipo de preconceito. E sim, eu sofro preconceito sim, mas eu me imponho, eu não me deixo me limitar por conta disso, né? Eu não abaixo a cabeça, eu não me faço de. Eu não me resguardo por conta disso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é minha, não foi me ensinado. É uma coisa que eu fui aprendendo com a vida, é uma coisa que eu fui aprendendo a me colocar. Tá certo. E você não se vitimiza também, né? Não, não me vitimizo, porque eu acredito que mesmo com uma criação que eu tive de não conversar sobre isso, eu tive uma boa criação, eu tive uma base, né? Eu sou de periferia, mas na minha casa não faltou nada, eu tive o estudo à medida que deu. Então, assim, eu basicamente não sofria tanto, assim como muitas outras pessoas, pretos de periferia sofrem.
né? Por não ter a mínima condição, né? Mínima condição de estudo, mínima condição de higiene, mínima condição social. Então, eu tive os mínimos na minha vida, entendeu? Então, acho que não é nem uma questão de vitimizar, é uma questão de que eu tive ainda alguns privilégios, Entendi. Deixa eu entendeu? só falar com o pessoal que está assistindo. Pessoal, eu estou batendo um papo aqui com a Lucre. Aí depois que eu terminar de bater o papo, vai ter a sessão de perguntas. Aí vocês podem fazer as perguntas para ela, tá bom? Então a gente vai estar fazendo um bate-bola aqui, conversando sobre vários assuntos. E daqui a pouquinho vocês podem fazer as perguntas, que aí eu vou passando as perguntas para ela, tá bom? Bom, falamos de preconceito. Agora vamos falar de lutas. Quais foram os seus maiores desafios, ou o maior desafio, e qual foi o resultado, como você conseguiu superar esse desafio? Ah, eu tive desafios a gente tem todos os dias, né? Eu acho que desafio, a gente tem, o mundo desafia a gente e a gente desafia o mundo o tempo todo, né? Acho que todos os dias é dia de luta e dia de glória. Tive vários desafios na vida e eu acredito que eu venho me superando e estou indo bem até aqui. Emprego, né? O lance de se manter empregada, né? De se manter no mercado, de ser respeitada, de ser querida, de ter um trabalho muito bem aceito. O lance de ser mãe, né? O lance de ser esposa. Tudo isso são desafios, né? A gente está se desafiando o tempo todo. Ser mulher, ser uma mulher é um desafio, né? Você se colocar, você se impor, você fazer valer a sua querência, né? Tudo isso é desafio. Então, eu acredito que eu passo por esses desafios assim, como todas, né? Mas eu acho que eu tô indo bem até aqui. Isso daí você também pode me dizer, né? Eu acho que eu tô indo bem. Pelo menos eu considero, né? Que eu tô indo bem. Ser mãe, eu acho que é um dos maiores desafios. Eu acho que ser mãe é uma coisa que é 24 horas você pensando nisso, você pensando em como educar, você pensando em como fazer um homem generoso, um homem respeitoso, um homem que vai ser feliz, que vai ser respeitado também, que vai fazer a diferença no mundo, porque eu acho que hoje em dia a gente cria nossas crianças que é justamente para ser parte dessa natureza, né? Não é para ser a parte, né? A gente está criando crianças para ser parte da natureza, né? Porque eu acho que, bom, no meu contexto familiar, é um contexto muito, muito louco, assim, né? Porque a nossa família é muito. Se eu parar para pensar, né? Desde o comecinho lá, é um marido hemofílico, soropositivo. Ah, com o passar dos meses, se descobre que eu tenho uma doença autoimune. Não contente com todos esses problemas de saúde, a gente adota uma criança com cardiopatia congênita grave, né? Um marido de etnias diferentes, né? Um marido branco com mulher preta, com menino pardo, né? Cachorro, papagaio, gato. Então, nosso contexto familiar já é meio muito louco, né? Não é todo mundo que entende, né? Mas mesmo assim, mesmo não sendo todos que entendem, pelo menos todos que estão à minha volta me respeitam muito e são meus apoios, meus amigos são meus apoios, parte da família é meu apoio, né? Então, assim, eu me considero apoiada. E o apoio que eu digo é um apoio emocional, né? Eu me considero apoiada emocionalmente. Então, eu acho que isso ajuda. Então, eu considero que eu tenho muita sorte, né? De que Deus é muito misericordioso comigo. Deus e os orixás, e meus guias, são muito misericordiosos comigo. Porque me assistem, assim, de uma forma que, às vezes, até eu mesmo me surpreendo. Então, talvez por isso que eu consiga, assim, levar, sim.
claro, também pela minha determinação, pelo meu rigor, assim, pela vida, mas eu acredito que eu sou muito sustentada, assim, emocionalmente. Então, isso me ajuda muito. Acho que basicamente é isso. Você falou da lupus, né? Sim. Como que foi? Conta pra gente como que foi esse processo de você descobrir que tinha essa doença, que é autoimune, né? Explica um pouquinho o que que é o lupus, de você descobrir e o que mudou na sua vida depois disso. Então, eu descobri a lupus assim que eu entrei na Gazeta, né? Assim que eu entrei na emissora de TV. Antes eu já vinha passando muito mal, eu já estava sentindo muitas dores e eu ficava me medicando erroneamente, né? Até mesmo por não ter um convênio médico, que a gente sabe que ir no SUS é uma luta, né? E como eu trabalhava muito, se eu tirasse um dia para ir no SUS, para ir passar no médico, era um dia perdido que eu não ganhava, porque eu não tinha registro. Então, quando eu entrei na Gazeta, que veio o convênio, veio os benefícios empresariais, eu decidi, e tive a ajuda sua também, né, como meu marido, de procurar um médico e ver do que se tratava essas dores, porque chegou um dia que eu não estava conseguindo mais andar. E fui no reumato, descobri um reumato, me consultei, ele pediu vários exames, aí por uma soma de eliminatórias de exames, ele concluiu que eu tinha essa doença autoimune. No começo foi muito doloroso, porque eu estava num pico, né, da doença. Então eu sentia muitas dores, muitas dores. E a gente foi medicando, acertando a medicação. Eu não entendia muito bem como que era essa doença. Aí, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que ela se trata de uma doença que envolve muito o emocional e que eu tinha que cuidar muito bem da minha cabeça, muito bem do meu corpo, porque é uma doença que ela atinge pele, né, as articulações, alguns órgãos especificamente, e ela traz muita dor, ela traz muito cansaço. São células que de repente decidem atacar o próprio corpo. Né? O nosso próprio corpo de repente reage contra a gente mesmo. Então, imagina, em qualquer lugar, né? Eu sinto dor nas articulações, eu sinto dor de toque, dor de cabeça, cansaço. Então, essa questão da doença também é uma luta diária, porque eu me esforço muito para me manter de pé. Lógico, tomo medicação todos os dias para isso, né? Que me mantém, né, mais ativa, mais saudável. E me esforço muito para me manter de pé, porque é uma doença muito, muito dolorida, assim. Uma doença que judia muito do corpo. E eu convivo com ela ao mesmo tempo que eu estou na Gazeta, porque 13 anos que eu convivo com essa doença. Mas graças a Deus nunca atingiu nenhum órgão vital. Ele atinge o corpo, atinge as articulações, né, a pele, tem algumas lesões, principalmente no ombro, que é onde eu faço mais esforço, né, por conta do secador. Então, eu vou cuidando, até agora, assim, eu tô bem na medida do possível, né? Mas é uma doença muito complicada. Tem muitas mulheres que sofrem, assim, demais, que atacam em lugares muito complicados, que gera internação, é complicado para ter filha, é complicado para fazer cirurgia, né? Que é uma doença bem complicada para uma série de coisas. E E quando também rola não também sei uma explicar questão, muito bem. desculpa interromper, e rola também uma questão estética, né? Sim, Por conta da medicação, né? Que eu lembro muito sim. bem que passou por toda essa questão da estética e acaba afetando o psicológico, né? A autoestima, É porque no porque começo o a gente toma corticóide faz medicações inchar. muito forte, o corticoide incha muito e você se sente muito mal, porque é um inchaço mesmo, né? Não é que que você está comendo, está engordando, você fica inchada, fica com partes do corpo assim que você aperta, dói de inchaço. Então, assim, no começo foi muito complicado porque eu tomei medicações muito fortes. Hoje não, hoje eu tomo medicação de contenção, né? A baixa dosagem e tal. Mas no começo tomei até injeção. Então eu inchei muito, aumentou muito, minha cara ficou desse tamanho.
Aí foi bem complicado, mas graças a Deus essa fase passou e tomara que não volte nunca mais. Agora eu vou só no pinga-fogo agora. Agora eu vou para uma questão também que envolve o preconceito, o medo, a questão Uhum. de você ter um marido com HIV. Como que foi para você? A primeira vez que você soube Tá? e se, e se teve críticas, alguém falando, olha, você é louca, vai se envolver com um cara assim e tal. E na sua cabeça, o que você imaginava? Como que Então, foi isso? na verdade, assim, quando eu te conheci, você, logo no primeiro encontro, você me falou que tinha hemofilia, né? Que a gente se conheceu, você já contou a história, que a gente se conheceu no barzinho e tal. Você já me contou que tinha hemofilia, eu não sabia o que que era hemofilia, eu não tinha a menor noção. Para mim, hemofilia era a Só mesma deixa coisa eu que te interromper um hemodiálise. pouquinho. Só interromper um pouquinho. Para quem não conhece a nossa história, eu tenho um canal no YouTube onde eu conto a minha história, que vai chegando até a parte em que eu conheci a Lucrécia. E tá lá no meu canal do YouTube, é o Adri Lopes Vida Positiva. Vocês entram lá, tá toda a minha trajetória até chegar nessa parte de relacionamento amoroso. E eu conto a história de como eu conheci essa pessoa, que está na minha vida já até hoje. E espero que continue. Pode continuar. Então, você já me falou de um primeiro encontro que você era hemofílico e eu não sabia o que era hemofilia, né? Não fazia a menor ideia do que era hemofilia. Você explicou. No começo eu ainda demorei para entender. O HIV eu já tinha contato, assim, por pessoas que eu soube que tiveram, que até morreram, que pegaram na mesma época em que você pegou e infelizmente não sobreviveram por falta de medicação, enfim, uma série de fatores. E quando você me falou do HIV, você me falou de um jeito tão, como que eu posso dizer, tão natural, e talvez pela minha falta assim de prestar atenção, de maturidade, eu falei, se tá tudo certo para você, tá tudo certo para mim, porque no primeiro momento eu acho, eu não me lembro muito bem dessa fase. Engraçado que é uma fase assim que meio que me apagou, me bloqueou, eu não sei nem te explicar. Mas eu acho que eu pensei o seguinte: se tá tudo bem com você, se tá bem, tá tudo bem, então tá tudo bem. Tipo, vamos namorar, vamos curtir, vamos viver o tempo que tem pra viver. Eu não fiquei pontuando muito assim, eu vou pegar, eu não sei o quê, ele vai morrer. Tive pessoas próximas que ficaram apavoradas, né? Quando soube, falou, meu Deus, você é doida? Mas por quê? E eu pensava, gente, eu não vou deixar de viver uma história bacana com uma pessoa bacana, porque ele tem esse problema de saúde, ele, tipo assim, porque até mesmo porque o modo como você contraiu, eu acho que eu considerei tudo, sabe? O modo como que você contraiu essa doença não foi de uma forma, como que eu posso dizer? Não foi na Eu não tive bagunça, escolha. Eu não tive escolha, né? foi, foi Meio uma coisa assim. que tipo, você não pediu, você não foi atrás disso, era uma criança. Acho que quando você me contou toda essa história, na minha cabeça falou, meu, cara, ninguém merece deixar de viver, ninguém merece deixar de ter um relacionamento por uma coisa que a pessoa nem escolheu, sabe? Não é que você era, tipo, um cara qualquer que andava por aí, que você era um viciado em drogas, que nada, e mesmo que fosse também, sabe? De repente, naquela época você estaria em uma outra vibe. Então, eu considerei toda a tua história. Achei muito bonita a sua força de viver. Foi aí, talvez, que eu admirei mais a sua história. Eu falei, caramba, se o cara tá aqui com tudo isso, porra, é junto com esse cara que eu tenho que estar, porque é uma lição de vida, é um incentivo de vida, é uma coisa que põe a gente além, sabe? Eu acho que a vida da gente é muito curta, muito breve. Eu não sei se. Eu não sabia se você ia, se eu ia.
sabe? Quanto tempo de vida a gente tem. Eu ouvi de um tudo, é lógico. Eu ouvi de um tudo. Com preocupação também, né? Porque, afinal de contas, não é romantizando. Não é sobre isso. Que pelo menos, um romantismo, um problema de saúde, uma doença. Mas, poxa, eu acho que no contexto em que a gente estava, eu considerei viver o momento, entendeu? É lógico, aí depois você me levou até o seu médico, eu conversei com o seu médico, ele me explicou toda a sua situação, né, de anos que você vivia, me explicou como deveria ser o nosso relacionamento a princípio, né, porque, obviamente, a gente tinha que transar com camisinha, né, tudo bem que você já estava indetectável na época que a gente se Não, conheceu, naquela época eu ainda não estava indetectável. Eu não estava estava. baixo. Não, ainda não estava indetectável. Eu fui ficar com a carga viral indetectável, a gente já estava acho que uns 4 anos juntos. Bom, Eu ainda enfim. estava na luta de trocando medicamento e tal, mas eu estava numa fase muito boa. Você me conheceu numa fase muito boa. E até hoje continuo nessa fase, né? Se Deus quiser, vai ficar para sempre. Não é? Então, eu acho que eu considerei, assim, viver esses momentos e é isso, assim, sabe? Eu não, para ser bem sincera, eu não pensei muito, não. Porque eu acho que se a gente para e pensar muito, a gente fala, ai, mas tá, aí eu não ficava com você por ser um cara hemofílico, um cara soropositivo, aí eu vou ficar com um cara saudável. Um cara, de repente, que me trata mal, um cara, de repente, que não tem amor à família, um cara que não me dá suporte emocional. Então, eu acho que assim, eu acho que isso é muito relativo, sabe? Não é uma coisa que eu falo, não, gente, pode ir, vai, transa sem camisinha mesmo. Não, gente, a AIDS tá aí, eu quero deixar isso muito claro, sabe? O HIV tá aí, os números estão aumentando, principalmente com idosos. Não é assim. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que as pessoas têm que ponderar assim. Tem que transar de camisinha, entendeu? Tem que transar de camisinha. Beleza, quer dar seus pulos, quer dar seus perdidos. Encapa peru, encapa periquita e vai dar seus pulos. Mas tem que se proteger, porque assim, com tudo, não é fácil você ter Não. qualquer tipo de doença. Então a gente tem que prevalecer sim a saúde. A gente tem que brigar para ter saúde, tem que se cuidar sim, entendeu? Porque nenhum problema de saúde é fácil, não é. Ai, eles estão falando lá que linda a história. É linda a história porque com nós dois, graças a Deus, até hoje deu certo. Mas, cara, não é fácil, entendeu? Você tem um problema de saúde, você tem que tomar remédio, você tem que fazer exames, você tem que ficar mal às vezes. Isso não é uma coisa que se deve desejar, não. Tem que E a todo mundo se questão e a questão do relacionamento também, como eu falei, não envolve só uma doença, não sim. é? Envolve outras coisas. Então, às vezes, a pessoa é saudável, mas a pessoa não se entrega, a pessoa não é companheira, como você falou, a pessoa, entendeu? Então, não é uma doença que impede um relacionamento, é o seu caráter, o seu jeito, o É como todo um você. contexto, né? É todo um contexto, né? É claro, uma doença atrapalha? Claro que atrapalha. Sim. Claro, quem quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. É. Só que, é, já pensou dentro de um contexto, o cara que não presta, o cara que maltrata é ainda doente, Pois né? é. Aí junta tudo, não dá nada, né? Não tem quem segura. É essa a questão. Agora eu vou fazer um bate-bola com você bem rápido e vou abrir para o pessoal fazer pergunta, tá Tá bom? bom. Tá, Então vai ser toma lá da cá. Aí eu vou fazer uma pergunta e você já responde na lata, sem pensar muito, tá tá. bom? Meu Deus. Tipo Marília Gabriela, tá? Tá bom. Quase uma Marília Gabriela, vai. Um filme que te fez chorar. Ixi. O menino do pijama listrado. Uma música que te deixa feliz. Me deixa feliz. Ai, são tantas. Peraí. Eu falei que era uma... Pagode me deixa feliz, pode ser? Oi? Pagode me deixa feliz. Pagode. Tá.
É. pagode. Uma bem facinho agora, uma cor. Gosto muito de azul. Uma pessoa que te faz rir. Que me faz rir? Que te faz rir. Você é uma delas. Ah, é? Rir de nervoso? Também. É, bom, acho que é isso. Acho que deu para falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da carreira profissional. Eu ia fazer Uhum. uma última pergunta, mas eu acho melhor não fazer, Pode fazer. porque Responda. eu tenho medo da resposta. Pode fazer que eu respondo. Mas eu que tenho medo da resposta, né? Eu vou Aí. fazer. Como é ser casada com esta pessoa aqui? Ai, tá falhando a live. Tá falhando, tá falhando. Tá falhando? Vou perguntar de novo. Tá falhando, né? Como é ser casado com esta pessoa aqui? Nossa, não dá para falar em poucas palavras. Não, resume, assim, poucas Ser palavras. casado com essa pessoa é o desafio. Eu acho que não com essa pessoa em si. Ser casado é um desafio, porque é um comprometimento e uma aliança que você tem que fazer diariamente, porque somos duas cabeças totalmente diferentes. São duas cabeças que Completamente. juntas dá certo, mas até a gente ajustar os nossos pensamentos, os nossos objetivos, eu acho que é aí que é o pacto que a gente tem que fazer diariamente. Porque ser casado não é fácil. Eu acho que todos que estão assistindo vão de concordar comigo. É um pacto diário. Mas eu acho que dentro do contexto geral, eu acho que ainda é melhor do que não estar. Porque a gente consegue, no final das contas, a gente consegue alinhar e caminhar na mesma direção. Eu acho que o casamento, o mais importante é isso. Não é as diversidades que surgem no meio do caminho. Eu acho que é o final das contas, sabe? E eu acho que no final das contas a gente dá certo, porque a gente consegue se alinhar. E falando especificamente, isso eu estou falando do casamento. E falando especificamente de você, meu marido, eu acho que é a melhor coisa que eu poderia ter feito na vida. Porque eu acho que até aqui, não sei se amanhã você, né, der uma mancada comigo. Mas eu acho que até aqui, que escolha outra eu teria? Não teria escolha melhor, entendeu? Eu acho que a gente é o que tinha que ser nós dois. A gente tem um E, é, projeto junto chamado Marcos, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso. e o engraçado é que nós somos completamente o oposto, né? Os gostos, tudo. Você gosta de samba, eu gosto de rock. Eu Sim, gosto de assistir filme legendado, você gosta de assistir filme dublado, é. né? Temos São muitos gostos diferentes. gostos muito diferentes, muito diferentes. E Mas eu mesmo acho que assim no a final gente das contas consegue dá se certo. alinhar. É, É. Então eu vou encerrar agora essa parte do tá, bate-papo. Eu vou tá bom. encerrar para o pessoal fazer perguntas. Tá. Mas eu vou encerrar com uma frase que você falou, que nós somos uma família completamente fora de contexto, né? Da família normal, né? Vamos se dizer, entre Tradicional aspas, brasileiro. tradicional brasileira, né? Tanto na Sim. questão de saúde, como de etnia, de tudo, né? Somos Sim. bem diferentes. E eu vou deixar uma frase que o pessoal costuma falar que mata um leão por dia, né? Agora, essa família não mata um leão por dia, né? Porque matar um leão é muito fácil e nós somos contra os maltratos animais, né? Nós domesticamos um leão por dia, né? Fazemos amizade com o leão, né? Porque não tem como matar o leão.
Até porque vai contra tudo. Então a gente amansa o leão, né? Um leão por É. dia, não é verdade? Agora eu vou abrir para as perguntas. Só que eu vou pedir agora, então, Lucrécia, que você pegue o seu avião aí de Paris e venha para cá, para você responder as perguntas. Eita, agora, ó, tô indo para